Eu queria pedir licença para falar de pé. Posso? Ótimo. Antes disso, eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui e cumprimentar todas as pessoas que estão aqui à mesa, na pessoa do meu colega de infância, Rodrigo Roig, Duque Estrada. A gente foi da mesma turma, eu tenho umas fotos dele assim da escola. Depois a gente passou no mesmo vestibular para a universidade. Depois a gente passou no mesmo concurso para a defensoria. Depois a gente acabou passando pelo mesmo órgão do NUSPEM, onde ele ficou e está até hoje. Eu acabei dando um tour pela defensoria, mas uma vez agarrado na grade, a gente fica para sempre agarrado na grade, né? Então eu acabei retornando desse lugar de fala que eu preparei assim essa palestra, né? Esse bate-papo muito mais confortável, porque aqui estamos realmente entre colegas, e que tenta enfrentar o tema da Defensoria Pública na prevenção e combate à tortura. Então, nesses 15 anos aí de defensoria que a gente vai fazer em abril de 2016, eu tive um tempo muito longo no Núcleo de Direitos Humanos. Fui coordenada pelo Léo, que hoje voltou para a coordenação lá do NUSPEM também. Então, assim, tem um olhar de defensora que atuou nessa questão coletiva também, e tem o olhar de defensora que está na lida individual. Então, eu fico muito confortável de falar depois do Átila, porque é um pouco isso, né? Então, na verdade, o bate-papo vai colocar 3 pilares para a gente poder depois conversar. A questão da defensoria e a sua missão no combate à tortura, e a questão da tridimensionalidade do acesso à justiça, dando uma especial ênfase para essa atuação extrajudicial e as possibilidades de construção de uma rede para propor soluções dialogadas, de índole coletiva, que não se esgotam numa CP. E aí eu queria fechar com um exemplo assim, concreto, a partir desse lugar de atuação hoje, que é no tema da saúde e saúde do sistema penitenciário. Assim, vou deixar as coisas mais ou menos organizadas para a gente poder... Então, a primeira chave, né, é em que medida a Defensoria Pública pode desempenhar um papel estratégico no combate à tortura. E aí a gente tem 2 ideias chaves para dialogar. Então, quando a gente fala em tortura, a gente está falando também em tratamento ou pena desumana, degradante ou cruel. E aí o nosso marco teórico vai buscar fundamento lá na Convenção contra a Tortura, especialmente. E aí eu queria mapear um pouco esse quadro, né, da Convenção contra a Tortura das Nações Unidas, que veio antes da Convenção Interamericana de Prevenção e Combate, o mecanismo do Subcomitê de Tortura, que é construído como um protocolo adicional, essa Convenção Internacional, e tem uma visão de monitoramento dos locais de privação de liberdade como estratégia para prevenir a tortura, porque aí não dava conta apenas de buscar os casos após a ocorrência da tortura. A gente também precisava de um mecanismo que pudesse ser essa presença física diária, não só do defensor, mas como de diversas outras instituições, e a pastoral funciona muito como mais uma dessas instituições. E esse protocolo internacional determinava, então, que os Estados signatários desse protocolo tinham a obrigação de construir os seus mecanismos de prevenção à tortura. E aí, nesse quadro, a gente vai mapear o mecanismo federal e os estaduais que já existem, que, em uma certa medida, tem toda a razão de ser, porque o tema da prevenção da tortura é um tema de competência compartilhada entre a União e os Estados. E aí, numa outra chave de ideias, né, colocando assim a questão, a gente vai falar da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma dessas instituições. Então, muito mais do que uma atuação simplesmente no marco da Lei Complementar 80, a gente tem também compromissos no marco dos documentos internacionais e em relação aos quais nós vamos ter que prestar contas, vamos ter que nos estruturar para prestar contas em relação a essa atuação. E por que eu tirei esse trecho de propósito? Porque a gente precisa acompanhar de verdade o próximo relatório que vai ser publicado. A visita aconteceu em outubro, então a gente tem que estar acompanhando o relatório sair, possivelmente vai sair início já do ano que se avizinha. E por quê? Porque é um argumento de qualidade a gente buscar citar o relatório das Nações Unidas, né? Porque é um mecanismo das Nações Unidas, é um comitê que está dentro do Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, que qualifica, por exemplo, uma petição
coletiva que você faça, não necessariamente uma CP, ou mesmo uma CP sobre determinada unidade que tenha sido visitada, que o Estado tenha sido notificado a cumprir determinadas recomendações em relação à tortura ou a tratamento cruel, desumano ou degradante, e aquilo é um qualificador da nossa argumentação, e com isso a gente vai retroalimentando a potência dos documentos internacionais e das recomendações do sistema internacional. Aí agora é o como, né? Como a Defensoria Pública pode instrumentalizar o exercício efetivo de direitos de pessoas privadas de liberdade que estão no epicentro da convergência de diversas causas de vulnerabilidade, o tema da discriminação interseccional. Bom, tem um documento internacional que é muito importante, que são as regras sobre acesso à justiça das pessoas em situação de vulnerabilidade, que traz uma definição sobre o que seria, então, quem seriam essas pessoas em condição de vulnerabilidade. E a regra número 3 define que são aquelas pessoas que têm especiais dificuldades de exercer com plenitude os seus direitos perante sistemas de justiça. Aí o Zé Ricardo Cunha, né, lá da UERJ, ele e da FGV, ele trabalha com a ideia do Estado de Direito como Estado da inclusão. Mas ele identifica duas categorias de excluídos. Os excluídos para cima, que são aquelas pessoas que não têm a menor dificuldade de exercer os seus direitos perante o sistema de justiça, mas estariam assim acima do bem e do mal, e que, na hora de serem cobrados seus deveres, ficariam, às vezes, à margem dessa cobrança. A gente tem visto uma certa mudança. O Estado brasileiro tem sido cada vez um Estado mais de direito, com a inclusão desse grupo também. E existem aquelas pessoas que são, basicamente, o nosso público-alvo de atuação, os chamados excluídos para baixo, aquelas pessoas que têm extrema dificuldade de exercer com plenitude os seus direitos, os dos direitos previstos no ordenamento jurídico, mas que, na hora de serem cobrados dos seus deveres, têm uma inclusão garantida. E aí, quantos e quantos assistidos têm um RG, um registro criminal, uma folha de antecedentes criminais, que entram e saem do sistema sem uma certidão de nascimento, porque tem uma documentação que prova que aquela pessoa existe para fim de cumprir pena, mas que não tem possibilidade depois de inclusão social para fim de trabalho, porque aí precisa tirar a certidão de nascimento que nunca tirou, precisa de um registro tardio, e é um público excluído por excelência que muitas vezes só aparece, sai da invisibilidade no momento em que ele é cassado por essa seletividade do sistema penal. Então, de que modo a gente a gente pode trabalhar com essas pessoas, incluindo socialmente, né? De que modo não perpetuar esse tratamento desumano e degradante para esse público de pessoas que está no epicentro da confluência de diversos fatores vulnerabilizantes. Situação de pobreza, que é causa de exclusão, para além de ser causa de vulnerabilidade, gênero, transtorno mental, pertencimento à minoria indígena, minoria étnica. Então, a gente tem uma série de questões que não podem ser olhadas de modo superposto, por isso que a gente precisa começar a aprender cada vez mais com a antropologia, que traz o tema da discriminação interseccional, com o movimento de mulheres negras, que fala sobre isso. Porque, se a gente fala em superposição, a gente vai anulando e escondendo, a pessoa vai ficando invisível. Quando a gente coloca a pessoa no epicentro da convergência dessas causas, a gente traz o tema à luz, né, e retira da invisibilidade nesse movimento de colocar aquela pessoa na prioridade da política pública. E as pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas em privação de liberdade, são, por excelência, pessoas que sofrem essa convergência de fatores vulnerabilizantes, né, que a colocam naquela circunstância. E a Defensoria precisa ter isso de forma muito clara. A gente precisa fazer essa tomada de consciência de forma muito clara, justamente para que a nossa política institucional possa, na medida maior possível, refletir a proposta constitucional. E aí a gente vai trabalhar, então, dentro disso, de que modo construir essa proposta dentro dessa lógica que as 100 regras de Brasília propõem de uma tridimensionalidade do acesso à justiça. Eu não estou fazendo referências às ondas renovatórias do Capelletti, simplesmente, estou falando um pouco para além disso, né, na forma desse documento, que fala assim. O acesso à justiça, ele não é só acesso ao poder judiciário, ele não é só acesso aos meios alternativos de solução de litígio, ele é principalmente exercício efetivo de direitos.
E é aí, nesse âmbito do exercício efetivo de direitos, que eu quero trocar umas ideias com vocês, e que fala, assim, eu me senti muito contemplada na fala do De Vito, quando ele diz assim: o desafio da defensoria é sair da postura denuncista. Eu me sinto muito contemplada na fala do Átila, porque ele propõe exatamente isso quando ele fala da questão das ações coletivas. Então, assim, e a minha questão, enquanto defensora de órgão de execução, que está ali olhando, lidando, que está na cadeia toda semana, enfim, dentro desse sentido, é exatamente isso. Eu preciso ir além de simplesmente dizer, olha, isso está acontecendo. Então, assim, de que modo a gente pode realmente colaborar, ser mais uma peça, porque não vamos resolver tudo, nós não somos também Hércules, não vamos copiar os erros das demais carreiras, né? A gente não vai deixar o interesse público que nos guia sair da nossa cabeça, a gente sente pela demanda repetitiva do nosso órgão de execução, talvez essa seja a diferença da nossa noção do que é interesse público e da noção de outras carreiras, sobre o que seria esse interesse público. Ele não sai da nossa cabeça só, ele sai da nossa vivência, é construído na nossa prática, né? Então, a pergunta que nos guia, assim, como a gente vai fazer isso para além dessa postura denuncista? Propondo também as soluções dialogadas em rede, mas a gente precisa identificar que tem um momento cronológico no tempo anterior ao conflito e posterior ao conflito. Uma vez o conflito instaurado, uma rebelião, uma questão assim mais densa, a gente pode utilizar, sim, os meios alternativos de solução de conflito. Tem colegas, eu não sei se o Léo também, participou de várias negociações de rebelião e etc., porque a gente acaba sendo essa figura que é respeitada pelos poderes do Estado e também tem a confiança da população carcerária. Então, assim, uma proposta para o DEPEN é que faça um investimento concreto em oferta de curso para aqueles defensores que assim queiram, para a gente ter um corpo de colegas capazes de servir de mediador em situações de crise no sistema penitenciário. A gente tem um colega no Rio que já participou de 18 situações de crise, se chama Eduardo Quintanilha. Então, assim, ele é uma pessoa que tem um know-how, que participou disso, que fez essa negociação para evitar mortes, etc., né? Enfim, situações mais graves. Isso é uma postura que a Defensoria Pública talvez seja a única instituição dentro do sistema de justiça que tem essa possibilidade de entrar e sair, né? Eu já atendi, não agora, né? Quando eu comecei no NUSPEN, eu fui sair tal em 2001, 2002. Doutora, a chapa está esquentando. Eu, tá, terminei o atendimento. Porque, assim, aquele papel ali não era meu naquele momento, de participar dessa mediação não de dentro, né? Senão daqui a pouco eu estava ficando. Né? Então, assim, virava refém naquela situação. Então, é importante a gente ter essa... a gente sabe que a gente goza desse respeito e, ao mesmo tempo, a gente pode colaborar para uma construção de uma solução que não precise chegar ao judiciário, a um extremismo que não seria construtivo. Em relação à solução extrajudicial antes do conflito instaurado, tem 5 pontos que a gente pode destacar. Eu só estou organizando, que isso já foi falado aqui em alguma medida. A gente tem o tema da educação em direitos, aí tem uma experiência muito bacana de Minas sobre a visita periódica ao lar, que assim, o preso no regime semiaberto, antes de receber, né, a primeira oportunidade de fazer a visita, é capacitado sobre as consequências de uma evasão, parará, e aquilo diminuiu barbaramente, assim, o número de pessoas que não voltava. Tem as experiências todas da mesa anterior aqui que podem ser trazidas, que tem essa lógica, assim, não todas, né, porque a da Tatiana é mais de densificar direitos, mas a gente tem todo um trabalho que pode ser feito e que pode ser trocado, que tem como mote essa lógica da educação. Tem um que a gente está construindo lá no Rio, que eu acho que vai ser muito legal, se sair mesmo da ideia para o plano, sair do plano das ideias para o plano da concretude, que está pendurado no Plano Nacional da Saúde no Sistema Penitenciário, quando fala, num dispositivo específico, sobre os promotores de saúde. A gente tem um problema nas nossas penitenciárias em relação à tuberculose, muito grande. E um dos problemas mais graves que a gente tem com a tuberculose é o abandono da utilização do medicamento, porque aquilo vai criando bacilos multiresistentes e não há remédio para tuberculose multiresistente. Então, a pessoa não consegue se tratar, ela sai, fica passando aquela tuberculose super grave, que também não tem cura, e o único caminho é esperar a morte chegar, tragicamente,
parafraseando a música, meio que isolado. Então, assim, um trabalho bacana seria educação em direitos dos presos em tratamento de tuberculose pelos próprios presos, a fim de que, companheiro, não para de usar o medicamento, não, que senão vai dar problema para você, usa até o final, porque é muito ruim o tratamento, a pessoa vomita, enfim, fica muito nauseada, é um tratamento delicado. E se a gente conseguir realmente que o projeto saia do mundo das ideias, com remissão de pena, com a Fundação Santa Cabrini, que é a fundação no Rio de Janeiro, fazendo um contato também com os CAPSes, para darem a capacitação que os agentes comunitários recebem nos centros de atenção psicossocial, a possibilidade daquela pessoa, uma vez fora do sistema penitenciário, continuar como reprodutora daquela ideia e contratada pelos CAPSes para continuar nas suas comunidades, que muitas vezes elas vêm de comunidades onde a tuberculose é endêmica. Então, é uma coisa meio retroalimentada, né? Ou ela pega no sistema e leva, ou ela já vem contaminada para o sistema e, em razão das condições carcerárias de superlotação, aquela tuberculose se prolifera. Então, a ideia está assim, tá ganhando um formato maneiro e tal, mas é uma proposta assim, interessante e que precisa ser dialogada para ser concreta dentro dessa dimensão do acesso efetivo de direitos pré-conflito. Na prática, na densificação da nossa atribuição em educação em direitos. Uma segunda abordagem, um segundo campo de atuação dentro dessa dimensão pré-conflito é a questão da orientação jurídica. Muitas vezes, não necessariamente sobre direitos da execução, podem ser sobre outros direitos. Né? Como é que eu registro meu filho que nasceu lá fora? Como é que eu vou dar conta de receber herança, que é super raro, mas acontece. Enfim, outras questões. Olha só, doutora, me interditaram, mas eu consigo entender as coisas. Eu tenho essa demanda muito grande. E aí a gente vai ter que estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência que vai entrar em vigor, que tem aquela figura da tomada de decisão apoiada, que é muito mais benéfica do que a interdição. O negociar com a equipe técnica se a gente pode fazer um levantamento da interdição total para uma interdição parcial, porque aquilo se reflete diretamente na possibilidade daquela pessoa se auto-administrar ou não. Então, são questões que parece que estão muito distantes da atuação do defensor agarrado na grade, mas não. Porque desde o momento que você olha para aquela pessoa como pessoa em situação de vulnerabilidade, de modo holístico, você precisa funcionar como um órgão conector entre os demais órgãos da instituição que tem que olhar para aquela pessoa. E esse movimento é um movimento muito estratégico, porque nos retira do gueto. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que a gente no Rio tem em relação a pertencer à execução penal, uma sensação assim meio de falta de compreensão do que a gente faz exatamente. Eu não sei se isso é pessoal ou a gente se sente irmão nessa dor, né? Porque as pessoas olham para quem trabalha no SPEN, aquele pessoal lá que não tem audiência, né? Que não tem a agenda do juiz para pautar o nosso trabalho, como se a gente não tivesse trabalho, né? Então, aquele Deus me livre de entrar em cadeia. Aí, nesse argumento, você lê uma série de outras questões, como eu não quero nem saber o que acontece lá dentro, que fique por debaixo do pano. Então, assim, uma proposta muito importante quando a gente fala em orientação jurídica de forma holística da pessoa, é porque a gente acaba provocando os demais órgãos da instituição a olhar para aquela pessoa enquanto uma pessoa, um sujeito de direitos que tem demandas e tem direito de ter demandas atendidas e assistidas pela instituição. Então, não deixa de ser também um caminho estratégico nessa dimensão de acesso à justiça. Bom, esses outros 3 pontos assim, são acho que o recado que eu quero mais passar, que é a questão das audiências públicas, dos seminários, da participação em seminários, dessa troca, das reuniões ampliadas de trabalho, que estão também lá na nossa lei complementar como uma das nossas atribuições e que tem uma dupla finalidade, a gente trocar informação e a gente dar visibilidade a um tema. Então, que bacana que o DEPEN teve a coragem de colocar o bloco na rua realmente e propor que os defensores entrem no cárcere e discutam o cárcere dentro dessa perspectiva comprometida e interinstitucional. Porque a gente, no mínimo, já deu visibilidade ao problema. No mínimo, para ser o menor. E, se a gente conseguir o melhor de tudo, é a gente poder se fortalecer reciprocamente numa rede que a gente pode construir.
porque aí a gente vai caminhando, um ajudando o outro, e não precisa refazer um trabalho que já esteja em andamento. E aí a gente pode trabalhar de forma muito bacana os temas mais polêmicos que a gente enfrenta, propondo isso na instituição. Então, para trazer um dos exemplos aqui que eu queria colocar, em maio desse ano, a Defensoria Pública oportunizou uma reunião ampliada de trabalho que a Rosângela Peixoto foi para a gente tratar da medida de segurança de mulheres. Aí você vai dizer assim, mas, Patrícia, quantas pessoas você efetivamente vai atingir com isso? Poucas, realmente. Não tem tantas mulheres assim cumprindo a medida de segurança. Mas a gente, quando coloca o holofote num tema muito específico, a gente cria a possibilidade como se a gente estivesse jogando assim, uma pedra num lago parado, que parece que está tranquilo, mas embaixo está tudo podre. E aí a gente cria aquelas ondas como se a gente criasse um epicentro e fosse criando a pulverização do tema. E aí a gente vai movimentando a máquina, em alguma medida, para olhar o problema e trazer o olhar sobre as mulheres em medida de segurança. E aí depois teve, enfim, aí a gente vai pegando carona em outras ações de outras entidades e fazendo rede com o Ministério Público, rede com outros órgãos da Defensoria, de modo que, assim, o ano começou e tinham 30 mulheres em medida de segurança, e a gente, de tanto perturbar a SEAP, de tanto perturbar o Ministério Público, de tanto perturbar e buscar esse apoio, essa rede, a gente consegue fechar o ano com 15. E, tipo assim, medida de segurança não é a mesma coisa que um alvará de soltura num livramento condicional. A gente tem que montar uma possibilidade daquela pessoa para sair. E é um esforço assim, enorme que se constrói. E tudo começou com uma reunião de trabalho. A gente não sabia para onde ir. A gente chamou todos os atores que poderiam, em alguma medida, mexer naquilo ali. Grupo de trabalho, desinstitucionalização, blá, 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 blá. Quando a gente viu, o auditório lotou. E foi um negócio assim, agendado com, sei lá, 10 dias de antecedência. E a gente falou, poxa, tem um montão de gente, então, que quer discutir o problema. O problema não é só meu, as pessoas se sentem parte da solução disso, então vai dar para caminhar. E dali uma série de outras reuniões aconteceram. Então, às vezes, a gente menospreza essas ações assim grandes, porque realmente dá trabalho montar uma audiência pública, realmente dá trabalho montar um seminário, uma reunião de trabalho. Mas, se a gente souber utilizar de forma positiva, a gente já sai daquele momento com uma série de soluções minimamente encaminhadas, e como a gente daqui vai sair com as questões ocupadas com o mesmo tema. E daí a gente vai estar trabalhando numa missão muito importante da Defensoria, que é incrementar a dimensão do acesso à justiça enquanto exercício efetivo de direitos. Além disso, sem rede a gente não caminha, né? E aí eu coloquei aqui, por exemplo, Conselho da Comunidade, Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, Comissão de Direitos Humanos na OAB, que são entidades que não foram expressamente mencionadas no protocolo para onde se deve encaminhar o relatório, que eu sugiro que a gente aumente as entidades, faça uma revisão nesse protocolo, porque a gente precisa chamar essas entidades que pertencem ao sistema de prevenção à tortura nacional, né? E aí essa rede, essa incidência com um mecanismo contra a tortura, que também não está mencionado expressamente, ela é muito importante. E, no final, para pegar carona com essa história do monitoramento, né? É um monitoramento dessa prática de vistoria, né? Um monitoramento em locais de privação de liberdade, que seria, então, um papel fiscalizatório de índole coletiva, né? E que vai produzir relatório com recomendações, mas que precisa sempre pensar na visita de segmento. Então, assim, a gente não pode pensar como um momento isolado, a gente tem que pensar naquele momento e já programar dentro daquele prazo que você vai encaminhar o relatório, vai esperar as recomendações serem minimamente cumpridas e depois vai voltar no mesmo lugar com um checklist. E aí a gente vai voltar lá, não mais com esse relatório inicial, mas com esse questionário inicial, mas com o nosso relatório. E aí, isso aqui, e vai vendo o que foi feito ou o que não foi feito, e muitas vezes esse novo relatório da revisita é aquele que vai subsidiar uma ação coletiva. Então, na verdade, a gente tem que situar essa estratégia de monitoramento dentro do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Bom, o Sistema Nacional tem uma composição fixa e tem uma composição possível. O que eu quero dizer com isso?
tem aqueles órgãos que realmente pertencem por lei a esse sistema, que são o Conselho Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão criado no marco do Sistema Nacional, dessa mesma lei que cria o Mecanismo Nacional, né, cria esse comitê. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, essa legislação está em sintonia com aquele protocolo que eu me referi lá no início, a Convenção contra a Tortura das Nações Unidas. Tem o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e tem o DEPEN. São órgãos que pertencem a essa composição fixa e que podem pertencer a esse sistema também outros órgãos. Aí tem os comitês e mecanismos estaduais e o distrital, os órgãos do judiciário que têm afinidade com a matéria, as comissões do Legislativo de Direitos Humanos, órgãos do Ministério Público que têm afinidade com a matéria, a Defensoria Pública, mas aqui a Defensoria vai pertencer a esse sistema. Tem que chegar junto, tem que dizer que quer, né? O Conselho da Comunidade, Conselhos Penitenciários, Corregedorias e Ouvidorias, por exemplo, a Gabriela pertence também, né, hoje, né, na figura que ela representa, a ouvidoria. Conselhos estaduais, municipais e distrital de direitos humanos e conselhos tutelares, principalmente quando se está falando na questão das medidas socioeducativas e ONGs, a gente pode colocar, então, a pastoral nesse quadro. Então, assim, nós pertencemos por lei a esse sistema. E aí, a questão que a gente tem que se colocar enquanto defensor e enquanto parte de uma instituição é o que a gente faz com esse espaço político, que também significa não só um espaço de prestígio, mas muito mais que isso, uma responsabilidade compartilhada no marco lá do que o Subcomitê de Tortura já avisou. E aí, a minha proposta concreta para o DEPEN é que a gente revisite o protocolo de sugestão para onde a gente manda o relatório feito, mapeando minimamente todos esses mecanismos. Então, tem muitos que já estão lá, como local para onde a gente vai encaminhar, né? Além desses, eu sugiro que a gente coloque também a Comissão de Direitos Humanos da OAB, porque eu acho que todas as OABs têm uma comissão, para a gente não perder essa possibilidade. Por que isso? Porque o grande objetivo do sistema é esse, ó, fortalecer a prevenção e o combate à tortura por meio de articulação e atuação cooperativa de seus integrantes, dentre outras formas, permitindo troca de informações e intercâmbio de boas práticas. Na verdade, hoje, ontem e amanhã, com certeza, nós estamos tendo um super exemplo do que é o mecanismo de prevenção e combate à tortura atuando. A gente trocou boas práticas, a gente está discutindo forma de fazer isso mais estrategicamente, e a gente está fazendo uma articulação importantíssima para a construção de soluções dialogadas. Bom, dentre as diretrizes está essa articulação. Eu queria trazer, assim, eu coloquei só o número da lei estadual, né? Eu não queria desprestigiar a federal, não. 12.847, de 2013, não é isso? A lei federal é posterior à lei estadual. E eu queria muito chamar a atenção para uma coisa que nos fez muito feliz na época, é que o Núcleo de Direitos Humanos do Rio de Janeiro existe desde 2004 e sempre existiu um programa de monitoramento locais de privação de liberdade. E um trabalho muito sério, assim, que Léo Rosa tem assim, uma super responsabilidade em relação a ele. Ele sempre foi um trabalho tão respeitado que a gente tem assento no comitê estadual, né, assento com direito a voz e voto, o que não existe no Comitê Federal. No Comitê Federal a gente só tem voz, não tem voto. E, assim, não podia ser qualquer membro da Defensoria. Quando eles citam o Poder Judiciário, quando eles citam o Ministério Público, é um membro do MP, um membro do Poder Judiciário, mas da Defensoria não serve. Tem que ser um componente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. Então, isso, assim, para a gente foi um coroamento de um trabalho sério, e, mais do que isso, foi a garantia de que nenhum ato do Conselho Superior, nem do Defensor-Geral, pode extinguir mais o Núcleo de Direitos Humanos na Defensoria ou retirar do Núcleo de Direitos Humanos o trabalho de monitoramento, porque, senão, seria entrar em conflito com uma lei estadual. Então, a gente acabou assim garantindo a perpetuidade de um trabalho que a gente deu muito sangue para ele
ter aquele valor, né? E aí o sangue foi muito do Léo, só fui para o programa lá muito no finalzinho, e aí a gente achou por bem fazer uma fiscalização na casa de albergado. Léo, qual foi a maluquice que você ainda não conseguiu aprontar? Fiscalizar a casa de albergado, tem que ser de madrugada. Então, a gente já foi para a casa de albergado com mandado de segurança para despachar no plantão noturno se o homem não deixasse a gente entrar lá, né? O agente penitenciário. O Leonardo, com a voz dele grossa. Defensoria Pública. O agente abriu. A essa hora, 11h30, quase meia-noite, é a essa hora. Que horas você vai fiscalizar a casa de albergado? Se o povo passa o dia todo na rua e só vai depois das 10, tem gente que pode chegar até meia-noite. Que hora você vai conversar com as pessoas que são seus assistidos, se não for durante a madrugada? Coitados, estavam super cansados no dia seguinte, mas foi excelente, porque a gente conseguiu ver a superlotação, a gente conseguiu ver o que estava acontecendo, conversar com as pessoas, identificar os problemas realmente. Porque se a gente fosse lá durante o dia, a gente só ia ver uma opção de comarca vazia, não ia falar com ninguém. Porque durante o dia eles são obrigados a saírem. Foi quando a gente descobriu, por exemplo, que a pessoa chegava atrasada 1 minuto, ela não podia mais entrar. Aí que a gente descobriu o porquê que tinha tanto procedimento disciplinar de fuga e retorno espontâneo, e que os promotores do nosso estado falavam assim, olha, casa de albergado não é um hotel de luxo, que a pessoa pode ir e vir quando quer, tem horário. Só que a gente descobriu que a culpa não era dos presos, eles se atrasavam. Já viu o trânsito no Rio de Janeiro? Que loucura! E aí a gente deu conta que não podia esperar um relatório, simplesmente denuncista, chegar pelas formas de praxe. A gente, mesmo antes do relatório, na mesma semana, a gente marcou reunião com o secretário de administração penitenciária. Olha só, isso é abuso de autoridade, né? Pensa aí. A pessoa chegou atrasada, o senhor pode registrar que ele desrespeitou o horário regulamentar. Mas tem que deixar entrar. O que ela vai fazer em Benfica, um lugar cheio de favelas, de madrugada, sem dinheiro, que não é assim que preso tem dinheiro para ficar rodando no Rio de Janeiro, pagando hotel. Não é isso? Ele quer entrar, ele só chegou atrasado. Que é uma falta de natureza leve no Rio de Janeiro, mas não pela fuga, que é grave e que pode significar a regressão do regime de cumprimento de pena. Eu já estou fechando. Então, assim, essa estratégia ela é muito importante, e tem a ver com essa questão da dupla direção e coordenação institucional de atuações, ou seja, é importante ter um defensor para o atendimento individual e um defensor diferente para o atendimento de monitoramento. A Gabriela mandou para a gente o protocolo, e o protocolo fala muito isso, só que fala ao contrário, fala que é o defensor do núcleo do sistema penitenciário quem faria a vistoria, não aquele da unidade, mas um outro, acompanhado pelo núcleo de direitos humanos. E, assim, a estratégia que a gente pratica no Rio é um pouco diversa. É um núcleo de direitos humanos, a colega Roberta Franco é quem tem essa pasta, está aqui também, que faz a fiscalização e a gente acompanha. Então, o protocolo está tendo a potência de abrir de novo a discussão no Rio, que pode ser que a gente consiga repensar a forma de atuar para estar mais próximo ao protocolo, mas, assim, sem perder a importância de que o defensor que atua naquela unidade precisa ser protegido, porque a atuação no dia a dia ela não pode ser uma atuação de embate com a chefia, com a gestão penitenciária, para a gente poder também ter um mínimo de possibilidade de construção, né, de soluções dialogadas, e do monitoramento, ela precisa ser de embate. Ela precisa ter esse perfil diferente. De que modo atuar eficazmente na prevenção da tortura a partir do atendimento individual? Já foi dito, né? A gente pode identificar padrão de violação de direitos humanos e buscar uma estratégia de incidência institucional. Bom, eu queria fazer eu preparei uma coisa maior, mas eu vou fechar em 1 minuto. Eu queria realmente propor que a gente destacasse do protocolo de atendimento a condenados os internados. Eu acho que a gente precisa levantar a bandeira do abolicionismo penal, que significa a lei antimanicomial. Então, se hoje de manhã o Rodrigo falou assim, com muita propriedade que a gente precisa, sim, assumir uma postura de defender a redução de danos, no tema da medida de segurança, a gente pode ser abolicionista. Porque a Lei 10.216 impede a internação. Então, a gente pode assumir esse compromisso institucional. Eu estava conversando com a Alessa também.
logo depois do almoço, perdi a Alissa aqui dentro. Então, a proposta é que a gente reformule ali. A gente reformule, e Rivana também, que já trabalhou o tema, a gente reformule destacando a pessoa com deficiência, porque muito mais do que identificar se ela tem ou não tem transtorno mental, a gente tem que fazer uma atuação diferenciada em relação a ela. Uma atuação que enxergue essa circunstância como a circunstância mais importante para a resposta estatal. E que tire a pessoa daquele bolo da vara de execuções penais, que termine com um discurso escondido de bom moço do MP e do TJ, de que a gente está tratando essas pessoas, quando, na verdade, Foucault claramente diz que a gente está segregando mesmo, porque a gente não tem capacidade de ver o diferente, e que a gente busque lá no Direito Internacional dos Direitos Humanos, na Convenção da ONU, em relação às pessoas com deficiência, um dispositivo específico para a medida de segurança. Fala especificamente no direito de convivência. Então, assim, a gente precisa tirar isso do papel, e eu já me coloco à disposição se quiser, enfim, eu posso colaborar, eu ia trazer umas coisas específicas aqui, mas aí fica a proposta clara, principalmente porque a gente tem que saber que, em sendo os HCTPs locais similares a asilo, a gente tem a incidência de todo mundo, inclusive nós mesmos, se não levantarmos essa peteca, no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Tortura. Na mesma pena de tortura, né, de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Não é legal internar sem razões médicas que justifiquem. Não é legal internar porque não tem outro lugar para onde ir. Em razão disso, é crime de tortura. A gente está vivenciando, todo mundo que atende pessoas em medida de segurança e que estão ou em presídios, que seria assim um desvio ainda mais grave, ou em HCTP, está vendo pessoas sendo torturadas segundo a lei, o marco legal. E aí, os responsáveis pela prisão podem responder esse crime. Então, assim, eu dei um pontapé lá no Rio em algumas coisas, tem um pessoal desinternado que continua no HCTP, e eu pedi para extrair peças para a MP para investigar crime de tortura. Não sei muito o que vai dar, não, mas pelo menos incomodar, vai incomodar. Porque eu acho que o nosso papel é esse, é de fazer um movimento de resistência. A gente tem que saber que a gente está numa instituição que tem uma função, sim, de ser instrumento da democracia direta contra-hegemônica. A gente nunca vai conseguir surfar na crista da onda da popularidade popular, porque a gente não tem que fazer esse discurso. Esse discurso não é o discurso institucional. A gente faz um discurso de resistência, a gente faz o discurso contra-hegemônico. Isso explica muita coisa do lugar da onde a gente está falando, mas também nos motiva a ser tal qual Sísifo, né? Como o Caio Granduc coloca tão bem. Uma vez que a gente identifica o absurdo dos direitos humanos, a gente vai lá empurrando a pedra até o alto do monte, vê a pedra descer, mas a forma da gente dizer aos deuses que eles não nos ganham é acordar todo dia, ir para o trabalho e continuar empurrando a pedra e deixando ela descer, porque nesse movimento a gente toma consciência de onde a gente está e continua cada vez mais consciente, enfrentando a tortura a partir do nosso lugar. Era isso.